avança o nosso propósito de comentar os salmos, versículo por versículo, com os padres da igreja. Já estamos no salmo de número 9. Terminamos o programa anterior comentando com Santo Atanásio e Santo Agostinho o versículo 7. Remeto você ao vídeo anterior, aos programas anteriores. Agora, avancemos. Vamos ao versículo 8. E dois comentários de Santo Agostinho nos ajudarão a aprofundar o significado dessas palavras. O autor do salmo, o rei Davi. Com a palavra Davi. O Senhor, porém, domina eternamente. Num trono sólido, ele pronuncia seus julgamentos. Contexto imediato, Davi atesta nesse salmo que está sofrendo com a atuação dos seus inimigos. Dentre eles, nós já sabemos, um deles, o mais cruel, o mais impiedoso, foi o seu próprio filho Absalão, que acabou morrendo. Mas Davi professa nesse salmo que os inimigos do Senhor são todos destruídos. É Deus quem está à frente de Israel. Deus é o Senhor, é o grande general que liberta o povo, que extirpa o poderio dos inimigos, apaga a sua memória para sempre. E aqui o Senhor domina eternamente. Num trono sólido, ele pronuncia os seus julgamentos. E os julgamentos do Senhor são sempre em favor do seu povo, em favor do rei Davi, que está à frente do povo. Mas esse salmo também, por ser palavra de Deus, é para nós. E o que significa para a nossa vida esse versículo? Santo Agostinho nos ajuda a responder a essa pergunta em dois momentos. O primeiro, no comentário que ele faz ao Salmo de número 9, na sua magnífica obra, Comentário aos Salmos, é Narraciones in Psalmos, uma obra gigantesca, monumental, enorme. Todos os versículos dos 150 salmos comentados por ele. E depois, no sermão suplementar 2, parágrafo 7, vamos primeiro ao comentário que ele faz no seu comentário aos salmos. Preparou o seu tribunal ao ser julgado. Por aquela paciência, o homem adquiriu o céu e o homem-Deus cuidou dos que acreditaram no homem. Eis o juízo oculto do Filho. Todavia, como há de vir também publicamente e manifestamente para julgar os vivos e os mortos, preparou o seu tribunal no juízo oculto. A famosa cena, é impossível não pensar, nesse comentário de Santo Agostinho, na famosa cena do capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. O Filho do Homem virá um dia com poder e glória, cercado, acompanhado dos seus anjos, assentar-se-á no seu trono para julgar todos os homens, que estarão divididos em dois frontes. Os eleitos ficarão à sua direita e os condenados ficarão à sua esquerda. Para nós cristãos, nós já sabemos de quem é que esse versículo está falando em profecia. O Senhor domina eternamente. Cristo que, no Apocalipse de São João, é chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Cristo que nós professamos, primeiro a Escritura atesta que ele se elevou, por entre aclamações o Senhor subiu, ao toque da trombeta, assentou-se à direita do Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, que trono sólido é este? O trono à direita do Pai, sentado à direita do Pai. Cristo Rei, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele pronuncia seus julgamentos. Julgamentos no plural. Sim, porque a palavra de Deus nos julga a cada momento. Já está julgado. Diz nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 3 do Evangelho segundo João, a respeito daquele que não crê. Daquele que não crê, vejam, versículo 18,
Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 18. No diálogo com Nicodemos, Jesus pronunciou a seguinte frase: quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do Filho único de Deus. A condenação é um ato da própria pessoa. Aqui, quem se recusa a crer no Filho de Deus, sabendo quem ele é, evidentemente, ninguém pode crer no Filho de Deus se não se anuncia para ele que Deus se encarnou no ventre de Maria Virgem, que Jesus Cristo é o Senhor. E como podem crer se ainda não ouviram? E como podem ouvir se não houver quem pregue? Essas perguntas o apóstolo Paulo faz na sua carta aos Romanos, notadamente nos capítulos 7 e 8 Romanos. Pois bem, então aqui nós temos o quê? Aqui nós temos, ele pronuncia seus julgamentos, Deus Todo-Poderoso, que no juízo final não é o Pai quem vai julgar, é o Filho quem vai julgar. Ali é o julgamento derradeiro, dirigido a toda a humanidade. Mas existe um julgamento que ocorrerá logo após a morte, o que a Igreja chama de juízo particular. Está escrito que o homem morra uma só vez, depois do que segue-se o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Então vejam, ele pronuncia os seus julgamentos. No derradeiro instante de nossa vida particular, juízo particular. No derradeiro instante da história da humanidade, juízo final. Mas já agora o Senhor nos julga com sua palavra, a palavra que já nos julga no momento em que nós pensamos, nós falamos, nós fazemos ou não fazemos as coisas. Segunda pontuação de Santo Agostinho, comentando esse texto, esse versículo, sermão suplementar, número 2, parágrafo 7. Talvez alguém pense que Deus quer se comportar perante nós como Senhor por vanglória. Saiba este que, quando Deus exercita o seu domínio, isso não traz vantagem para ele, mas para quem é dominado. Quanto a Deus, ele não diminui se o desprezamos, nem cresce se o servimos com fidelidade. Estar submetido a tal Senhor traz benefício para nós, não para ele. E se ele quer exercitar o seu domínio sobre nós, o quer porque é vantajoso para nós, não para ele. De fato, ele não tem necessidade de nenhum dos nossos bens, enquanto nós precisamos de todos os seus bens e do mesmo Deus que é o nosso sumo bem. O nosso bem supremo, o bem por excelência, o bem do qual nenhum outro é melhor, é somente Deus. Olha como confessa aquele seu servo. Escuta as palavras do Salmo. Disse ao Senhor, tu és o meu Deus, fora de vós não há felicidade para mim. O Senhor domina. Isso, de forma alguma, diz Santo Agostinho, traz alguma coisa para Deus. Quando nos submetemos a Ele, quando reconhecemos sua soberania, quando Ele emite os seus julgamentos sobre nós, Deus não deixa de ser Deus, nem se torna mais Deus do que Ele é. Em Deus não pode haver aumento, nem pode haver diminuição. Nada se pode acrescentar a Deus. Isso significa que quando o louvamos, que quando lhe pedimos perdão, que quando o glorificamos, que quando afirmamos que Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória, quando damos graças a Deus, quando adoramos, quando glorificamos a Deus, isso é do interesse nosso. Isso não traz nenhum benefício, nenhum acréscimo a Deus. Absolutamente falando, Deus não precisa de nada que venha de fora dele. Nada da sua criatura, por mais bem intencionado que seja. Concluindo, estamos a praticamente 1 minuto do encerramento do primeiro bloco. O Senhor domina eternamente. Seu domínio é por todo sempre. E mais, sobre todas as criaturas, independendo do estado da alma delas.
O Senhor domina eternamente céus, infernos. É São Paulo quem diz, para que ao nome de Jesus, nosso Senhor, se dobre reverente todo o joelho no céu, na terra e nos abismos, e toda língua confesse para a glória do Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Trono sólido, o trono de Sua Majestade, onde Ele está sentado à direita do Pai. Mas o final desse versículo seja para nós uma advertência doce, mas ao mesmo tempo muito séria. Ele pronuncia seus julgamentos. Jesus, que está nesse trono sólido, nos julga já agora. Julgar-nos-á quando deixarmos esta vida no juízo particular e julgará toda a humanidade no juízo final. Nós já sabemos, nós já citamos isso muitas vezes, o Salmo do rei Davi. O Salmo que pede proteção para quem se considera, para quem está oprimido. No primeiro bloco, nós comentamos o versículo 8, com 2 textos magistrais de Santo Agostinho. Agora vamos ao versículo 9. Ele mesmo julgará o universo com justiça, com equidade pronunciará sentença sobre os povos. É o mesmo tema do versículo anterior. No versículo anterior, o Senhor pronuncia seus julgamentos. O Senhor está sentado num trono sólido. O Senhor domina eternamente. A consciência do rei Davi é a consciência de Israel. Javé julga o seu povo Israel. Todo o povo de Israel sabe que prestará contas ao justo, ao supremo, ao eterno juiz. A fé da igreja é a mesma, com um acréscimo. Esse que virá julgar os vivos e os mortos recebeu de Deus Pai tal poder. É nosso Senhor Jesus Cristo na condição de Filho do homem. Cito não somente a 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, e também Mateus, capítulo 25, o famosíssimo texto, a narrativa do juízo final. Agora vamos a Santo Agostinho, depois a São João Crisóstomo, 2 interpretações abalizadas, 2 interpretações extremamente autorizadas desse versículo. Com a palavra primeiro, Santo Agostinho. Julgará o universo com justiça, isto é, distribuirá a recompensa de acordo com os méritos, pondo os cordeiros à direita e os cabritos à esquerda. Com equidade pronunciará sentenças sobre os povos. É idêntico ao enunciado supra, julgará o universo com justiça. Não como julgam os homens, que não veem os corações e absolvem, na maioria dos casos, os piores, em vez de condená-los. Mas o Senhor julgará com equidade e justiça, enquanto a consciência dá testemunho e os pensamentos acusam ou defendem. Impressionante. Aqui que é a doutrina bíblica, o Senhor que conhece os corações, naquele dia, colocará tudo às claras. Os homens, quando julgam, seja emitindo um juízo de valor, fulano é uma pessoa boa, fulano é uma pessoa má, fulano cometeu isso, fulano caiu em descrédito, fulano... Seja em juízo, digamos assim, formal de autoridade, quando um magistrado, uma autoridade da sociedade absolve ou condena, ele não conhece o coração da pessoa que ele está julgando e condenando ou absolvendo.
o justo juiz, Cristo Jesus, naquele dia, sondando os corações já desde agora, aliás, desde toda a eternidade, emitirá o seu juízo impecável, sondando os corações. Ali onde as motivações fazem ou poderão fazer daquele ato algo meritório, portanto merecedor de uma recompensa no céu, ou algo podre, nojento, imundo, merecedor de uma punição. É assim que acontecerá o juízo derradeiro, individual para cada pessoa na hora da morte, e o final, o geral, toda a humanidade que escutará a sentença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos ao segundo padre da Igreja, doutor da Igreja, São João Crisóstomo, séculos IV e V. Ele disse o seguinte, comentando esse versículo: enquanto o juízo geral é reservado àquele tempo, o particular é reservado a este tempo. De fato, ele cumpriu aqui e agora muitas coisas para dar a impressão de que as realidades presentes não estão isentas da sua providência. O fato de que ninguém recebe a coroa nesta vida não deve causar surpresa. Ele predispôs um dia em que irá julgar o mundo, enquanto o tempo presente se assemelha a uma arena, um foro das causas. Ninguém recebe aqui o prêmio. As recompensas serão reservadas para depois, para aqueles que fizerem o bem, e as penas para os que fizerem o mal. Arena. Ou se nós quisermos, um estádio. O estádio naquele tempo provavelmente não tinha futebol, mas as arenas dos pagãos, dos romanos, muitas delas temos ainda ruínas e ruínas bem conservadas. Pensemos a Arena de Verona, na Itália. Pensemos na Arena de Roma, a famosa arena, o Coliseu. É um estádio, é um espaço reservado para as pessoas assistirem a espetáculos. E ali havia lutas, os gladiadores, ali havia apresentações, corridas de charretes, de carruagens e assim por diante, disputas, jogos. A vida é uma arena. No tempo presente, nós estamos, digamos assim, nos exercitando. Estamos em luta, estamos numa aventura, onde Deus Todo-Poderoso nos acompanha com sua graça. Quando nessa luta fraquejamos e optamos e nos inclinamos para o pecado, o Deus providente, vejam aqui São João Crisóstomo fala da providência. As realidades presentes não estão isentas de sua providência. A providência, quando queremos fazer o mal, permite que o façamos. A providência, quando desejamos fazer o bem e de fato o fazemos, ela concorre, ajudando-nos. Deus completa, Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam. E é nessa luta, nessa arena, que se desdobra a história individual. Cada pessoa faz a sua história e ela, de certa forma, faz também a história dos outros. E é nessa intrínseca relação de interdependência que as intenções, que as motivações, que os interesses, que a retidão ou a podridão, que a sinceridade ou a hipocrisia, nem sempre conhecidos dos outros, vão, digamos assim, preparando a pessoa, seja para o céu, seja para o inferno. Não é Deus que prepara o inferno para ninguém. Por favor, as palavras de Jesus a respeito do inferno, no capítulo 25 de São Mateus, são precisas. Repito, Mateus capítulo 25,
para os condenados, o que Jesus dirá? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e os seus anjos. Então, se é preparado para o demônio e para os seus anjos, e Jesus pronunciará apartai-vos de mim, a conclusão é mais do que óbvia. Quem é que está preparando o inferno para quem de fato irá para lá? Jesus nunca preparou. O Pai nunca preparou. O Espírito Santo nunca preparou. Nem o diabo preparou. É a própria pessoa que preparou. O diabo preparou o inferno para ele. Os demônios prepararam o inferno para eles. O inferno foi preparado pelos demônios para eles. E Deus, que quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, verdadeiramente não preparou, nem vai preparar o inferno para quem quer que seja. A frase de Jesus é precisa. De novo, o versículo 9, ele julgará o universo com justiça. Com equidade pronunciará sentenças sobre os povos. O julgamento do Senhor será justo. Apartai-vos. Por quê? O porquê está em vocês. Vinde benditos. Por quê? O porquê está em vocês. Porque tive fome e me destes. Porque tive sede e me destes. Porque estive nu e me destes. Porque estive preso e fostes ver-me. Porque estive enfermo e fostes visitar-me. Porque era peregrino e me acolhestes. E para os outros, isso é justiça. Porque tive fome e não me destes. Porque tive sede e não me destes. Porque estive preso e não me visitastes. Enfermo e não